Olá, querido aluno, tudo bem? Seja bem-vindo, meu lindo. Vamos começar aqui mais uma videoaula sobre ácidos, tá? Bom, só retomando o que nós fizemos nas últimas aulas, nós primeiro falamos lá da dissociação eletrolítica de arrênios, depois nós falamos sobre ionização, entramos ali no aspecto geral da conceituação do que é um ácido, do que não é um ácido, e hoje nós vamos dar continuidade a esse conteúdo, tá? Bom, hoje nós vamos falar da nomenclatura dos ácidos, tá? Para não ficar muito longa esse tipo de aula, eu vou acabar dividindo esse conteúdo em duas aulas. Então essa aqui vai ser a aula 1 e logo eu vou postar a aula 2 para não ficar tão longo e muito maçante para vocês, tá? Então antes de começar a aula, vamos procurar entender o motivo dessa nomenclatura. Gente, existem muitos ácidos na química, tá? E são essenciais que vocês tenham noção de pelo menos quais são os principais. Para quem nunca teve contato com essa matéria, talvez essa aula seja um pouco decoreba, você vai precisar saber algumas regrinhas, mas eu te garanto que você vai fazer um bem enorme sabendo elas, tá? Não vai ser nenhuma perda de tempo. Bom, então nós vamos começar aqui a nossa aula falando dos ácidos não oxigenados. Ácidos não oxigenados, acredito que dispensa explicação, né? Porque se é um ácido não oxigenado, significa que não tem oxigênio em sua composição, beleza? O próprio nome diz. Então, como que nós representamos esse tipo de ácido? Nós representamos com HXE. O que é o H? Hidrogênio, né, meu filho? X é a atomicidade, é quantos hidrogênios eu tenho na molécula, tá? E E está aqui representando um elemento qualquer, beleza? Então, os ácidos não oxigenados são ácidos que não possuem oxigênio em sua composição e por isso apresentam uma representação equivalente a HXE, sendo H hidrogênio, X é a atomicidade, E é qualquer elemento aí. Tá, Rainan, beleza, mas como que eu posso fazer a nomenclatura disso tudo? Vamos lá, eu vou te mostrar. Ó, então tá aqui de novo a representação e a nomenclatura disso é feita da seguinte forma. Você pega, coloca a palavra ácido, é óbvio, né? Nós estamos falando de ácido. Você não vai querer colocar aqui, por exemplo, hidróxido. Nossa, eu mato você, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então sempre começa com a palavra ácido, para você caracterizar a função química. Se você não sabe o que é função química, a videoaula anterior diz sobre isso, então assista. Então você vai começar com ácido, ok? Ácido, aí você vai colocar o nome de E. O que é o nome de E, Rainan? Porra, é isso aqui, cara, é o elemento. Nossa, já estou empolgado já com essa aula. Beleza? Então, ó, E é o elemento que está aqui, cara, no ácido não oxigenado. Mas aí que tá o pulo do gato. Por quê? Você pega ácido, o nome do elemento E, que está sendo representado aqui, e em ácido, grava isso, isso cai, meu filho, ó. Em ácido não oxigenado, a terminação é hídrico. Para gravar na sua mente isso, não sai da sua cabeça, não esqueça isso. Ácidos não oxigenados possuem terminação hídrico. Não se esqueça disso. Já vi gente confundindo uma coisa com a outra. Tá errado. Se é não oxigenado, tem que terminar com hídrico, beleza? Então aqui embaixo eu coloquei alguns exemplos para a gente fazer aí essa nomenclatura. Então, por exemplo, HCl. Ah, Rainan, eu não entendi bem a parte da representação. Então, beleza, H é o hidrogênio, X é a atomicidade. Nesse caso, a atomicidade é 1, não é obrigado a colocar, beleza? Então, HX, H1Cl. Nossa, então significa que o elemento E, nesse caso, é equivalente ao cloro? Sim. Então, vamos aplicar a regra da nomenclatura aqui, ó. Então, nós sempre vamos começar com a palavra ácido. Mas eu vou abreviar aqui, vou colocar ácido, beleza? Ponto final, para caber aqui. Então, sempre ácido, nome do elemento E. Nome, cloro, beleza? Mas você não vai colocar cloro hídrico. Você vai fazer uma aglutinação.
Então vai ficar ácido clorídrico. Ácido clorídrico. Então tá aqui a nossa terminação ico, beleza? Ico não, hídrico. Ai, meu Deus do céu. Ah, não pode confundir. Então é ácido clorídrico, beleza? Ácido clorídrico. Vamos aqui, ó, HCN. Ah, Rainan, você colocou E, você não colocou E e mais outra letra. Gente, essa é a função da palavra representação. Ela representa, não significa que está englobando tudo. Então presta atenção aqui, ó. Lembra que eu falei? Sempre que você for fazer a nomenclatura de ácido, começa lá com a palavrinha ácido. Ácido. Bom, mas esse ácido aqui, como é que eu vou juntar o nome de carbono com o nitrogênio? Não tem ideia não. Então, aí que tá. É o ácido cianídrico, esse daqui. Por isso eu coloquei ele no exemplo, tá? Para você saber que existe ácido cianídrico. Cianídrico, HCN, beleza? Ácido cianídrico. Então tá aqui a terminação hídrico. Terminação hídrico, que é um ácido não oxigenado, tá? Então, tranquilo isso, meu querido. Ó, então, só resumindo. Ácido não oxigenado, terminação hídrico. Começa lá com ácido, o nome do elemento e o sufixo. Ponto final. Agora vem a dica, cara. Dica não. Agora vem a informação para você, assim, pisar na cara do seu concorrente. Você pisar, sambar. Por quê? Qual é a diferença? Ah, eu quero ver você responder essa. Você que tá... Nossa, 5 anos de cursinho. Vai, bora. Qual é a diferença de HCl, representativamente escrito desta forma, para HCl no parênteses aqui? Eu quero saber a diferença na nomenclatura. Não vai adiantar você me responder, esse aqui tá normal, esse aqui tá dissolvido. Ah, sério, beleza. Então, olha lá, qual que é a nomenclatura aqui? A rigor, cara. A rigor mesmo, assim. Tipo, nossa, se eu for lá na UPAC apresentar, eles aceitam. Qual é? Gente, quando ele não está representado assim, dissolvido, o HCl, nesse caso, não recebe o nome de ácido clorídrico. Percebeu? Por quê? Lembra, se você assistiu a nossa aula sobre ácidos diarrênios, você viu que a definição de um ácido é substância que, quando dissolvida, beleza? Quando em solução aquosa. Então, quando que você tem um ácido? Quando ele está dissolvido. Se ele não está dissolvido, você não tem um ácido, uma vez que não ocorre a ionização. Então, qual que é o nome disso aqui? É ácido clorídrico? Sendo que eu não falei que está dissolvido? Não, o nome disso aqui é cloreto de hidrogênio. Cloreto de hidrogênio. Então isso aqui não é um ácido. Em solução aquosa, ele se torna um ácido, porque ele libera como íon positivo somente o íon H+. Beleza? Se você não está entendendo isso, veja a videoaula anterior, serve de base para isso. Então, ó, quando ele está dissolvido, aí ele é um ácido. Então aqui ele é o ácido clorídrico, beleza? Ácido clorídrico, terminação hídrico, de ácido não oxigenado. Beleza? Isso aqui você só encontra aqui, hein, cara? Não é querer pagar pau, não. Mas, ó, eu com a minha experiência nunca vi professor falar isso. Então, suga isso da lousa que vai te ajudar muito. Se você... Ó, agora então só dando... como é que é? A devolutiva, né? Eu falei pra você que é diferente. Mas, assim, a gente acaba falando o mesmo nome, tá? Então, sempre que você falar numa prova vestibular ácido clorídrico, ninguém vai falar, é o H+Cl-. A rigor, você entendeu? Então, você até pode, no vestibular, falar, olha, é o ácido clorídrico, mas, se você vai fazer, por exemplo, um ITA, um IME,
talvez até a SpaceX. E se você pegar um corretor, aquele que nasceu para acabar com o seu dia, ele pode ali falar, não é ideal falar dessa forma, uma vez que o conteúdo programático do ensino médio pressupõe que você saiba isso. Então ele pode descontar uns pontinhos. Porém, se você está numa prova, você pode acabar escrevendo ácido clorídrico, até porque não faz sentido cobrarem uma questão de ácido se não em solução aquosa, né? É óbvio. Então, ok, isso aqui é uma observação, não é o ponto mais importante desta aula, tá? O ponto mais importante, com certeza, é a nomenclatura padrão para todos os tipos de casos. Mas, beleza, vamos dar continuidade, então, à nossa aula. Então, nós falamos aqui dos ácidos não oxigenados, ou seja, são os ácidos que não têm oxigênio em sua composição. Mas, de forma oposta, nós temos ácidos oxigenados, ou seja, são ácidos que possuem o oxigênio em sua molécula, tá? São ácidos que possuem oxigênio em sua molécula, ok? Bom, nesse caso, como a nomenclatura é feita? Olha, para ser assim, bem resumido, assim, ácido não oxigenado, terminação hídrico. Ácido oxigenado, que é o que nós estamos vendo agora, a terminação é ico, ico, I-C-O, ico, ponto final. Então, não oxigenado, hídrico, oxigenados, ico, beleza? Mas isso tem as partes inconvenientes, que você deve estar falando o que são essas tabelinhas. Aí que tá a parte chata da aula, tá? Se você nunca teve contato, eu peço agora o máximo de atenção nessa parte aqui, que é uma das partes que sempre confunde o pessoal, tá? Bom, gente, a nomenclatura é feita de acordo com a quantidade de oxigênio que você tem na molécula. Então, a nomenclatura é feita de acordo com a quantidade de oxigênio na molécula. Então, dependendo da quantidade, vai ter o nome. Se eu aumentei um oxigênio, é um nome. Se eu diminuir o oxigênio, é outro nome. Você entendeu? Então, veja bem. Quando você vai estudar os ácidos oxigenados, você sempre vai ter um ponto de partida. Você entendeu? Para você que vai prestar vestibular, você sempre vai ter um ponto de partida, que são os ácidos mais conhecidos. Então, por exemplo, ácido clorídrico é um não oxigenado. Mas quando se fala de ácidos oxigenados e conhecidos, é ácido sulfúrico, tá? Ácido clórico. Então, vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Partindo de um referencial, você sempre vai colocar o nome do elemento E, tá? Então, por exemplo, aqui seria o cloro, né? Então aqui também não vai ser diferente, você vai colocar o nome do elemento e a terminação, o sufixo ico, ponto final, você entendeu? Então sempre terminação ico de ácidos oxigenados. Então, por exemplo, se eu tenho o ácido HClO3, esse aqui é um ácido padrão, que tem o nome como ácido clórico, ácido clórico, beleza? Por quê? Cloro, aqui é o radical da palavra, né? E terminação ico, porque é um ácido oxigenado, beleza? Agora que vem a regrinha aí da quantidade de oxigênios. Se você aumenta um oxigênio nessa molécula, então veja bem, ó, eu tenho um ácido que está servindo para mim como referência. Se eu aumento um oxigênio na molécula, ele passa de ser apenas o nome e terminação ico e passa a ter um prefixo, que é per. Esse é o prefixo que você adiciona quando você adiciona o oxigênio. Então, adicionou um oxigênio num ácido padrão, ele vai ter o prefixo per. Tranquilo? Então, esse é o único caso que você precisa saber quando você aumenta o oxigênio. E quando você diminui em relação ao ácido de referência. Aí você tem duas possibilidades. Quando você tem um ácido, tira um oxigênio, então você tem o ácido de referência, você tira um oxigênio. Ele recebe o sufixo oso. Então você anula o sufixo ico e fica com oso. Então, só retomando aqui, galera. Vamos lá, que isso aqui é importante.
Aumentou o oxigênio, prefixo per. Diminuir um oxigênio, sufixo oso. Tranquilo? Oso, quando você tira um oxigênio. Tirei 2 oxigênios em relação ao ácido de referência. Então, olha lá, 1, 2. Ou tirei apenas um oxigênio do ácido que eu já tirei o inicial, beleza? Então, quando você tira 2 oxigênios em relação ao ácido de referência, então vamos lá, ó. Tirei 2 oxigênios. Esqueci de pôr 2 aqui na frente. 2 oxigênios do ácido de referência. Aí, você vai colocar um prefixo e um sufixo, tá? Então, você vai colocar o prefixo hipo e o sufixo oso, tá? Então, de uma forma geral, o que você pode perceber? Que sempre que você está tirando oxigênio, né, você sempre vai ter aqui o sufixo oso. Então, sempre que você tira, você tem o sufixo oso. Mas se você tira 2 vezes, você coloca hipo. O que é hipo? Hipo é um prefixo que dá a ideia de menor, não é? Então, quando você estuda lá meio hipotônico, é um meio que está com menor concentração em relação ao meio. Então, quando você fala de um ácido hipo, significa que você está falando de um ácido que tem menos oxigênio em relação ao ácido de referência. Tranquilo isso? Então, agora vamos partir para os exemplos. Então, agora a gente estava analisando aqui o ácido clórico, tá? Que é um ácido oxigenado por conter o oxigênio em sua composição. E como ele é um ácido padrão, ele recebe o nome de ácido clórico, terminação ico, beleza? Bom, agora o que eu quero fazer? Eu quero adicionar um oxigênio, não é? Eu não falei aqui que você pode adicionar um oxigênio? Vamos adicionar. Então, se eu tenho O3, HClO3, eu vou ter HClO4, porque eu adicionei um oxigênio. Mas lembra que eu falei? Quando você adiciona um oxigênio, você coloca o prefixo per. Então, quando você adiciona, ao invés de ser ácido clórico, é o ácido perclórico. Ácido perclórico. Ok? Bom, vamos partir então na retirada de um oxigênio. É HClO3. Se eu tiro um oxigênio, fica HClO2. Beleza? Só que quando eu tiro um oxigênio, lembra que eu falei que aí o sufixo é sempre oso? Como eu tirei um, vai ficar o ácido cloroso. Beleza? Coloquei aqui o sufixo oso ao invés do ico. Tranquilo? Vamos mais. Se eu pego o ácido cloroso e tiro um oxigênio, então lá, estou com o ácido cloroso e tiro um oxigênio. Ele fica menor ainda em relação ao oxigênio, então ele fica hipo. Então ele fica um ácido hipocloroso. Ácido hipocloroso. Então tá aí o exemplo. Então HClO3, ácido clórico, beleza? HClO4, adicionei ácido perclórico. HClO2, ácido cloroso, tira um oxigênio, HClO, que é simplesmente O1, né? Você não precisa representar. HClO, ácido hipocloroso. Tranquilo isso daí? Vamos partir para mais um exemplo. Então, partindo aqui para mais um exemplo, tá? No exemplo anterior, falamos do ácido clórico, coloca um oxigênio, ácido perclórico, tira um oxigênio em relação ao ácido clórico. Ácido cloroso, tira mais um, ácido hipocloroso. Então, agora a gente vai fazer a mesma coisa, só que é com o ácido... Quase que eu falo o nome, hein? Vamos fazer o nome com calma. Ó, ácido. Qual que é o nome desse elemento aqui? P. P é fósforo. Então, esse aqui é o ácido. Coloca o nome do elemento. Ácido fosfórico. Entendeu? Ácido fosfórico. Ácido fosfórico. Aí tá a parte ruim. O ácido fosfórico, tá, não admite que você coloque um oxigênio. Então, não existe o ácido perfosfórico.
fosfórico, não tem, você entendeu? Só tem a parte que você tira oxigênio em relação a ele. Então, se você tem o H3PO4, que é um ácido padrão, conhecido como ácido fosfórico, se você tira um oxigênio, então de O4 vai para O3, beleza? Então, quando você tira, é o sufixo oso. Então, fica ácido fosforoso. Ácido fosforoso. Se você tira mais um oxigênio, de O3 vai para O2. H3PO2, ácido hipofosforoso. Ácido hipofosforoso. H3PO4, então, ácido fosfórico. H3PO3, ácido fosforoso. H3PO2, ácido hipofosforoso. Todos oxigenados. Tranquilo? Gente, por hoje é só. Acho que a videoaula ficou ainda um pouco longa, né? Então na próxima aula nós vamos comentar sobre ácidos com diferentes graus ali de ionização, beleza? Então, no demais é isso. Não se esqueça que ácidos não oxigenados possuem terminação hídrico, tá? Então, por exemplo, o ácido clorídrico. E ácidos que são oxigenados possuem terminação íquo. E aí você possui a nomenclatura de acordo com a quantidade de oxigênio presente na molécula. Beleza? Espero que tenha ajudado e contribuído com os seus estudos. Muito obrigado e até a próxima.